Você sabe qual é o maior problema que existe no mundo? Bem, talvez você esteja aí pensando, com certeza a fome. Talvez para alguns seja o desemprego. Talvez você esteja pensando aí, não, é a injustiça social. Ou alguns diriam, não, com certeza o nosso grande problema neste mundo é a corrupção, que muitas vezes começa lá em cima, com os próprios líderes de uma nação. Bem, eu vou dizer uma coisa para você, que na realidade esses não são o nosso maior problema. O nosso maior problema, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, é o pecado. O pecado é o nosso grande problema. E essas coisas acontecem, a fome, a miséria, a injustiça social, muitas vezes o próprio desemprego, guerras, corrupção, por causa do pecado que existe no nosso coração. Bem, o pior disso tudo ainda é que o pecado é o meu maior problema. Se você for honesto, você vai admitir que ele também é o seu maior problema. Agora, o que é o pecado? A Bíblia define para nós o que é o pecado. A Bíblia diz, inclusive, no livro de Romanos, que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Todos pecaram. Não tem ninguém impune, ninguém isento. Não tem ninguém que possa levantar a mão e dizer, não, eu nunca fiz isso, eu nunca pequei. 1 João, capítulo 1, versículo 8 diz, se nós dizemos que nós não temos pecado, nós estamos nos enganando. E na realidade nós estamos até querendo fazer de Deus um mentiroso. Nós sabemos que Deus não mente. Deus é sempre fiel à palavra dele. Nós sim, muitas vezes mentimos. Nós sim, muitas vezes tentamos até nos enganar a nós mesmos. Bem-vindo, meu amigo, a esse nosso segundo programa dessa série Uma Vida com Propósito. E o tema de hoje tem a ver com isso, o nosso maior problema. E o nosso maior problema é o pecado. Agora, vamos definir o que é o pecado. O que a Bíblia fala sobre o pecado? Bem, no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz que o pecado é quebrar a lei, o pecado é transgredir a lei. Veja lá o que diz. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Então, a primeira maneira de você pecar é você quebrar uma lei. É o pecado que nós poderíamos chamar, inclusive, da comissão. Você comete alguma coisa. O semáforo diz, no vermelho você para. Mas você desobedece o semáforo. Você quebra aquela lei. E, obviamente, infringe, não é mesmo, a lei e está sujeito a uma penalidade, a uma multa, inclusive. A lei diz, no verde você continua. Então, a lei nos ensina o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. O pecado está exatamente nisso daí. Quando você quebra uma lei, não é uma lei qualquer, mas a lei de Deus, a vontade de Deus. Agora, existe uma outra maneira também de pecarmos, e é o que a Bíblia chama de o pecado da omissão. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, nós aprendemos sobre isso. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz, portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Quando você sabe aquilo que é certo e você não faz, você está omitindo a verdade, está omitindo em fazer alguma coisa que deveria ser a sua obrigação em fazê-lo. Se você vê alguém precisando de ajuda e você tem condições, por exemplo, de ir ali e socorrer aquele seu próximo, e você simplesmente passa de largo, você simplesmente não presta atenção para aquilo, ou você egoisticamente vai viver somente para você mesmo, para si mesmo, então a Bíblia diz,
você está errando com isso. Você está pecando, você está se omitindo. Então, existe o pecado da comissão, quando você quebra uma lei. Existe também o pecado da omissão, quando você deixa de fazer aquilo que é certo, aquilo que você deveria fazer. Agora, existe também uma terceira maneira, e tem a ver com o coração. Embora todo o pecado tenha a ver com o coração, Jesus nos define essa maneira de uma forma assim mais enfática, porque tem a ver com o nosso pensamento, aquilo que nos manipula muitas vezes, tem a ver com os nossos sentimentos, aquilo que eu quero, tem a ver com o nosso coração. Ele fala sobre isso no livro de Mateus, capítulo 5, lá nos Evangelhos, o próprio Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 27. Veja só o que ele diz ali. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Pecado que tem a ver com o coração, Jesus diz. Você olha alguma coisa e você cobiça. Não é seu, não pertence a você, mas você quer. Não é mesmo? E Jesus está dizendo, cuidado, começa no seu coração. A sua mente começa a trabalhar, a te manipular e o desejo cresce. E você quer então tomar posse de alguma coisa que não é seu, que não lhe pertence. 3 maneiras então que nós pecamos. A comissão, a omissão e obviamente o coração, que engloba todas as outras também. Agora, o pecado significa nada mais, nada menos do que, na Bíblia, a definição bíblica, errar o alvo. Deus tinha uma lei, ele diz, faça isso, ame o próximo, e você odeia, você quer ver aquele próximo destruído. Você vê alguém necessitado e Deus diz, vai ali e ajude, e você se omite. Ou Deus diz, olha, cuidado para não cobiçar, né, aquilo que não pertence a você. E você vai ali e você começa a cobiçar, e você dá vazão àquilo, você alimenta aquilo. Você está errando o alvo. Deus tinha um alvo para você e você está errando. Agora, uma coisa interessante, que quando você erra o alvo, você pode errar por 1 centímetro ou você pode errar por 1 quilômetro e não vai fazer nenhuma diferença. Você errou o alvo. Qual é a lição com isso? A lição é que todos nós somos culpados de pecar. Talvez você até queira se justificar, não, mas não é uma coisa muito séria. Mas você errou o alvo, seja por 1 centímetro ou por 1 quilômetro, um que fez uma coisa totalmente absurda. Até para uma ilustração, seria, vamos dizer, a mesma coisa que você perdeu o seu ônibus. Você está planejando uma viagem já há muito tempo e por alguma razão, o trânsito caótico, você chega na rodoviária e por causa de 1 minutinho, você sabe que muitas vezes, né, na maioria das vezes, pelo menos o ônibus, né, aqui no Brasil, sai na hora, é pontual. E você chega lá e por causa de 1 minuto você perdeu aquele ônibus, a sua viagem. Estragou-se. Veja só que coisa. Não seria a mesma coisa que você ter perdido aquele ônibus por, vamos dizer, 1 hora, ter atrasado 1 hora? O fato é que, perdendo aquele ônibus por 1 minuto ou 1 hora, você perdeu o ônibus. Qual é o ponto? Mais uma vez, para a gente reforçar aqui. É que você errar o alvo por 1 centímetro ou 1 quilômetro, a realidade é que você errou o alvo. E todos nós, meus amigos, somos culpados de errar o alvo uma vez ou outra, pelo menos. Todos pecaram. Romanos 3, 23, mais uma vez, e estão afastados da presença gloriosa de Deus. A Bíblia, inclusive, nos traz uma lista de pecados, de como nós podemos errar o alvo. E eu gostaria de fazer uma leitura destas listas que a Bíblia apresenta para nós. E a primeira delas começa com o próprio Jesus. Veja só, no livro de Marcos, capítulo 7,
versículo 21 a 23, Marcos 7, 21 a 23, Jesus, ele elabora essa primeira lista para nós. Como nós podemos errar esse alvo e pecar contra Deus e ferir uma lei de Deus. Ele diz ali, Jesus falando aos seus discípulos, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas se tornem impuras, não aceitas diante de Deus. É isso que ele está dizendo. Imundas, sujas, fazem essa pessoa errar o alvo. Uma outra leitura está no livro de Romanos, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 32. Veja lá o que diz a Bíblia sobre como nós erramos o alvo. Ele diz assim, olha, tem pessoas que estão sempre indo contra a Deus, e essas pessoas estão cheias de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam, falam mal umas das outras, têm ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm compaixão dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las e, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Uma outra passagem está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, onde diz, vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, aqueles que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Não terão parte no reino de Deus. Não desfrutarão de uma vida eterna, de uma vida abundante, uma vida com propósito. Uma outra passagem está no livro de Gálatas, capítulo 5, onde ele diz o seguinte, as coisas que a natureza humana produz são conhecidas, são imoralidade sexual, a impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, os acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, as divisões, as invejas, bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. E mais uma outra ainda, para a gente finalizar, essas listas, que se encontra no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Diz ali, mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Talvez seja uma boa ideia você parar aqui com o seu amigo, com quem você está estudando agora, com quem você está compartilhando esse vídeo, e dizer para eles, olha, eu tenho nessa lista aqui, eu tenho problema com isso aqui. E orar juntos, inclusive você e o seu amigo, a sua amiga. Tire um momento agora, talvez seja um bom momento para você pausar esse vídeo e orar juntos, inclusive. Bem, as consequências do pecado são destrutivas. Assim, o efeito é nocivo e não somente temporário, mas eterno. No livro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, a Bíblia diz ali que Deus não está surdo,
Deus está vendo a nossa vida. E aquilo que causa separação entre você e Deus é exatamente o pecado. Ali o profeta diz isto. Uma outra coisa que a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Ele diz ali, o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário é uma coisa que você merece. Você fez alguma coisa, você trabalhou o mês inteiro, no final você espera aquela recompensa, o salário. Tá certo? E ele diz aqui, o salário do pecado, por causa do nosso pecado, por estarmos sempre errando o alvo, através da comissão, omissão e algo que em geral nasce no nosso coração, o que nós mereceríamos seria a morte. A palavra morte significa separação de Deus para a eternidade. Mas o presente gratuito de Deus, presente é algo que você nunca merece. Ah, não, mas no meu aniversário eu mereço um presente. O que é que você fez para merecer um presente no seu aniversário? Foram os teus pais que fizeram tudo. A tua mãe quem te carregou. O teu pai quem pagou as contas, inclusive. Não é mesmo? Você não merece nenhum presente. Mas veja só que coisa maravilhosa, que compaixão e que amor de Deus. Ele diz, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a solução é muito simples. A solução é Jesus. Você nunca conseguirá sozinho. Eu sei que nós vivemos num mundo onde as pessoas se acham sempre autossuficientes. Não é mesmo? Mas não existe autossuficiência. Pergunte, por exemplo, para um empresário que acabou de perder o seu emprego. Não existe autossuficiência. Pergunte para, vamos dizer, pais que acabaram de perder um filho numa tragédia. Não existe autossuficiência. Pergunte para um atleta que precocemente teve que terminar a sua carreira por causa de uma contusão. Não existe autossuficiência. E Jesus diz uma coisa no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 26. Olha, a salvação para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Veja só, a salvação para o homem por si só, pela sua autossuficiência, é impossível, mas para Deus tudo é possível, inclusive a sua salvação. O segredo é então, o segredo é Jesus. Lá no livro de João capítulo 3, versículo 16, João 3, 16, a Bíblia diz que Deus nos amou e Deus fez uma coisa para nós. Ele nos deu o maior presente que alguém poderia ter nos dado. Ele nos deu Jesus Cristo. E agora quando você crê nesse Jesus, diz aí inclusive no versículo, quando você crê nesse Jesus, você tem a vida eterna. O presente é Jesus. A única solução é Jesus. Quando Deus queria provar o amor dele por você, ele não enviou um anjo, um profeta qualquer, um secretário, ele enviou o próprio Filho. E Jesus veio com dois objetivos principais. Veja só, dois objetivos principais. O primeiro era revelar o amor de Deus por você. Ele te ama, ele está pronto para te dar um presente, que é a vida eterna em Jesus. E o segundo, Jesus Cristo veio para nos adotar, para sermos adotados, nos tornarmos filhos de Deus, pertencentes a essa família maravilhosa que Deus tem neste mundo. No Salmo 139, a Bíblia diz que Deus já conhecia você antes mesmo de você ter nascido. E Ele tinha um plano para você, Ele queria o melhor para você, porque Ele te ama. E sabe de uma coisa? Ele quer adotar você através de Jesus. Quando você crê nesse Jesus, você tem duas opções, aceitar ou não aceitar esse presente que é a vida eterna, através de Jesus. Quando você aceita, então, o presente que está em Jesus, na pessoa de Jesus, aí então você passa a ter a vida eterna, a experimentar o amor de Deus e a fazer parte desta família de Deus. Meu amigo, minha amiga, Deus não adota ninguém forçado. Você tem que escolher. Você tem que fazer a decisão e dizer, eu quero ser
um filho de Deus, eu quero me tornar uma filha de Deus. E isso somente através de Jesus. A Bíblia fala sobre isso. Sabe que Jesus veio ao mundo e se tornou o que nós somos, carne e osso, para que nós pudéssemos nos tornar o que Ele é. Jesus veio ao mundo para que nós pudéssemos um dia ter a chance, a salvação, para podermos ir até o céu. E se nós não precisássemos de um Salvador, Deus com certeza não teria nos dado Jesus, não teria nos enviado esse grande presente. Tá certo? Deixa eu ler a pergunta desse programa, que foi enviada, inclusive, por Eduardo Santos, lá de Fortaleza, do Ceará. Ele diz o seguinte: Antenor, eu não gosto muito da ideia de que Deus é capaz de mandar uma pessoa para o sofrimento eterno. O que é que você pode me dizer a respeito dessa preocupação minha? E olha, Eduardo, eu diria que é uma preocupação legítima, porque muitas pessoas pensam sobre isso. Mas que tipo de Deus nós temos? Mas que Deus cruel! No final, Ele vai mandar um monte de gente para o inferno, para o sofrimento. Lembre-se de uma coisa, Deus não é cruel. Mas Deus também não é Papai Noel, que no final do ano, tendo sido bonzinho ou não, Ele distribui presentes para todo mundo. Deus não é assim. Ele deixou o manual dele. Ele deixou aquilo que serve como lâmpada e luz para nós, para nos dirigir os nossos passos, a nossa vida. Ele nos deixou o espelho, que é a palavra dele, para podermos olhar para ela e refletir para nós aquilo que nós precisamos fazer, onde precisamos mudar na nossa vida. Deus, inclusive, diz para nós, está registrado ali nas palavras do próprio Jesus, Mateus capítulo 25, versículo 40, 41, ali naquele contexto, Jesus diz, olha, Deus não fez o inferno para você, Antenor. Deus não fez o inferno para você, meu amigo, minha amiga. Deus fez o inferno e ele está reservado para o diabo e os seus anjos. Agora, só vai para o inferno quem quer, quem simplesmente dá as costas para Deus e diz, não, obrigado, eu não preciso desse Jesus, não, eu não preciso deste presente, eu sou autossuficiente, deixa eu me fazer por mim mesmo. Até logo, eu vou dar as costas para Deus. Somente com essa atitude é que você realmente pode perder a sua salvação, a sua alma, e viver uma vida, ao invés de sucesso, uma vida abençoada, uma vida de fraqueza, uma vida de falhas, uma vida de fracasso, e no final ainda perder a sua alma. Triste, não é mesmo? Então, Eduardo, a resposta está aí. O único meio é Jesus, para você não ir para esse lugar que foi originalmente reservado somente, feito somente para o diabo e seus anjos. Até o nosso próximo programa.